Você já ouviu falar de vampiros, com certeza, né? Aquele ser que gosta de chupar sangue, que é um morto-vivo, que sai nas noites, não pode ver o sol. Mas hoje vamos ver alguns relatos de vampiro, origens, tudo isso nesse vídeo aqui. Então fique aí pra você descobrir tudo sobre vampiros. E aí, curiosos, eu sou Aston Tavares e você está no canal Modo Curioso. E hoje vamos falar de vampiros, né? O icônico ser famoso na cultura pop, nas lendas e tudo mais, são os vampiros. Não tem quem não conheça vampiros, né? Então hoje vamos falar tudo sobre vampiro, ok? Da sua origem até hoje em dia, como foi com o passar do tempo, lendas reais de vampiro, tudo isso, ok? Mas antes, se inscreve no canal, quando você se inscreve ajuda muito o canal, como o canal é um canal novo, quando você se inscreve ajuda muito, então você se inscreve aí rapidinho, ok? Também dá like, porque esse like ajuda muito pra chamar mais pessoas, então vou dar like aí rapidinho. E comenta aí, o que você acha de vampiro? Você gosta de vampiro, não gosta, acredita ou não acredita em vampiros? Vamos para o vídeo. Origem da lenda. Bom, a lenda dos vampiros começou igual a todas as lendas, baseada em fatos reais. E qual foi o fato real que se baseou a lenda dos vampiros? Bom, a lenda começou em meados do ano de 1400, na Romênia. Bom, naquela época estava rolando uma briga entre os muçulmanos e os cristãos. E a Romênia ficava bem no meio do campo de batalha entre os dois países, entre os dois povos, na verdade. Então, o rei da Romênia naquela época era o rei Vlad Drácula II. E ele foi capturado pelos muçulmanos. Então os muçulmanos colocaram sobre ele. Então os muçulmanos colocaram ele e os dois filhos em prisão. Depois de um tempo, o rei Vlad fez um contrato com os muçulmanos, que era o seguinte: os muçulmanos deixavam ele ir embora e em troca os dois filhos ficavam lá e ficavam sendo cuidados pelos muçulmanos. E os muçulmanos aceitaram. Aí mandaram ele de volta para o reino dele, ele continuou seu reinado e o Vlad II ficou lá com o irmão sofrendo com os muçulmanos. Obviamente não foi uma infância boa, né? Porque eles eram umas crianças na época e não foi uma infância boa ficar com os muçulmanos, tipo, vendo eles matando gente lá, um monte de coisa. Então essas crianças cresceram com ódio, né? O Vlad e o outro irmão dele. Enquanto o rei ficava lá de boa, né? Só cuidando do trono dele na Romênia. Muito tempo depois, o irmão do Vlad Tepes, que ficaram lá os dois meninos na prisão, morreu. E o rei Drácula II também morreu no reino dele. Então, Vlad Tepes teve que assumir o trono. Então ele começou a assinar como Vlad Drácula III. Drácula foi que surgiu. E quando ele assumiu, ele ficou no poder por 8 anos no trono da Romênia. E ele era completamente sádico. Ele era tipo, mano, não tinha limite porque ele fazia. Ele gostava muito de torturar as pessoas, tipo, ele torturava demais as pessoas. E o que mais gostava de torturar era através do empalamento. E o que era o empalamento? Bom, o empalamento era o seguinte: eles colocavam uma lança levantada e atravessavam a pessoa ou pelo ânus ou pela vagina, fazendo assim, passasse direto pelo corpo da pessoa e não abatesse em nenhum órgão vital, ou seja, a pessoa ficava lá sangrando, sentindo muita dor por 24 horas inteiras até morrer. E o Vlad, ele curtia isso, tipo, ele deixava prisioneiros ou pessoas que eram contra o regime dele lá empaladas de frente ao castelo, em meio da cidade, por todo canto. E tipo, a cidade fedia sangue, tinha sangue por todo canto, fedia podre por causa dos corpos que estavam em decomposição lá. E tipo, é descrito que ele gostava disso, ele gostava de tipo, almoçar sentado numa mesa, ao ar livre, e começar a ver as pessoas lá sofrendo empaladas, sofrendo de dor. Ele curtia isso. Você vê como o cara era sádico. Ele era tão sádico que uma vez um morador da cidade dele passou por ele e não tirou o chapéu, que era um costume da época. Como passar por um rei, você tem que se ajoelhar e tirar o chapéu. Então ele mandou pregar o chapéu na cabeça dele, tão sádico que ele era, e ainda deixou o sangue dele escorrer em meio à cidade para todo mundo ver e servir de respeito. Até que depois de muitos séculos, em 1897, o Bram Stoker escreveu o famoso livro O Drácula, baseado na história de Vlad II. E ele escreveu o Vlad II como sendo um vampiro, que gosta de chupar sangue, já que ele gostava tanto de empalar pessoas, de ver o sangue que escorre pela cidade. Então ele transformou o Vlad no Drácula. E até hoje o Drácula se tornou uma coisa famosa. Muitas pessoas assistem Drácula, vê vampiros baseados em Drácula, e tudo foi baseado no Vlad Drácula.
Descrição do vampiro. Bom, como saber que um vampiro é um vampiro? Eu vou escrever agora como é que eles são. Bom, primeiro, um vampiro nunca envelhece, possui poderes sobrenaturais, se alimentam de sangue humano, morrem sem entrar em contato com a luz do sol, só podem sair à noite, vivem em mansões ou castelos, pele pálida como se não tivesse sangue no corpo e tem 2 presas caninas. Bom, essa é a descrição comum do vampiro, né? O mais famoso, a descrição comum do vampiro, sabe, que todo mundo conhece, é essa aqui. Então, uma pessoa com essa descrição, ele pode ser um vampiro. Tipos de vampiros, porque sim, não é só um tipo não, existem vários tipos de vampiros. Bom, o primeiro tipo é o vampiro africano. Ele é chamado de alamboça. E ele é bem diferente do vampiro normal, porque ele tem dentes de ferro, sem dentes de ferro, e tem um pé em forma de guincho para se pendurar nas árvores. Ele fica em cima das árvores para alguém passar, e quando alguém passa, ele expulsa o sangue inteiro. O segundo tipo é o vampiro indiano. Ele é chamado de Baital, e eles são metade homem e metade morcego. Eles vão subir à noite em regiões de mata e florestas, procurando pessoas para atacarem. O terceiro tipo é o vampiro tradicional, todo mundo conhece, que é chamado de Nosferatu. Sim, o vampiro normal, todo mundo vê no cinema aí, tem o nome de Nosferatu. E é aquele típico, o vampiro europeu, que tem pele pálida, dentes grandes, bebe sangue, dorme em um caixão. Esse tipo comum, sabe? Como se transformar em um vampiro? Sim, tem jeitos de transformar em um vampiro, não é só ser mordido não. Tem vários jeitos de virar um vampiro. Bom, os jeitos são os seguintes. Bom, ser mordido, o mais clássico. Uma morte violenta e não foi enterrado. Bom, por que desse jeito? Bom, porque acreditavam que se você tivesse uma morte muito trágica, uma morte muito violenta e não fosse enterrado de forma cuidadosa, tipo com funerais religiosos e tudo mais, um demônio ia se possuir do seu corpo, e entrar no seu corpo um demônio e ia começar a fazer o caos no seu corpo, ia começar a atacar pessoas que você gosta, e ia ser chamado de vampiro também. Então por isso que quando uma pessoa morria de forma violenta, uma forma drástica, assim, corriam logo para fazer um ritual religioso severo para a pessoa não virar um vampiro. Comer terra de onde foi enterrado um vampiro. Sim, tem uma lenda que fala que quando uma pessoa comia terra de onde foi enterrado um vampiro, a pessoa virava um vampiro também. E fazer um ritual para virar um vampiro. Esse aqui já é mais tenebroso porque envolve muita coisa, envolve sangue de morcego, umas paradas, sei lá, um bagulho de feto de sapo, um bagulho muito bizarro que eu não vou entender detalhes aqui, ok? É um bagulho bem bizarro. Mas tem até um ritual para virar vampiro, pra ter noção. Sempre que alguém ia querer virar um vampiro, né? Mas ok. Agora eu vou contar um relato real de um vampiro, se acredita ou não. Mas temos vários relatos de vampiro, eu vou contar um agora. No ano de 1725, na aldeia de Kisilova, na Sérvia, morreu um homem chamado Peter Baralovich. Bom, o Peter Baralovich era um criminoso na época. E ele roubava, batia em pessoas, era viciado em jogos e muitas outras coisas. E quando ele morreu, muitas pessoas relataram que viram o Peter Baralovich de novo andando pelas cidades, atacando pessoas, atacando mulheres na rua depois da sua morte. Então o que eles fizeram? Os moradores da aldeia quiseram desenterrar o corpo para procurar a possibilidade de vampirismo, que tinha até um ritual na época, um ritual para saber se uma pessoa era um vampiro ou não quando foi enterrada. É o seguinte, quando uma pessoa morria e ela tinha suspeita de ser um vampiro, desenterrava o corpo e via se tinha cabelos, barbas e unhas crescendo ainda depois da sua morte, e às vezes de decomposição, o corpo não se decompunha. Bom, se tivesse esses sinais na época em um cadáver, então sim, ele era classificado como um vampiro e tinha que ser eliminado. Então fizeram isso com Peter Baralovich, quiseram desenterrar o corpo dele para procurar esses sinais. Só que o procurador de Kisilova não queria desenterrar o corpo, ele achava que não era necessário, que isso era só uma lenda, só rumores, e não quis enterrar o corpo. Ele tinha medo até da igreja, tipo, ele achava que a igreja poderia taxar ele de alguma forma. Só que os moradores estavam surtados, estavam realmente com muita raiva e queriam desenterrar porque queriam desenterrar o corpo. E começaram a ameaçar ele, dizendo, se você não desenterrar o corpo, vamos sair da cidade, vamos sair daqui, vamos embora, não vamos mais morar aqui não, aqui tem vampiro.
Então, por causa da pressão dos moradores, ele falou, então tá, desenterra aí, mas eu não sou responsável por nada, ok? Então ele já tirou o dedo da reta e mandou eles enterrarem. E quando enterraram o corpo, viram que sim, tipo, já tava lá há muitos dias enterrado e não tava se decompondo, ou seja, o corpo tava inteiro lá, não tem nenhuma decomposição no corpo do cara. O cabelo, barba e unhas dele estavam grandes, ou seja, continuou a crescer depois da sua morte. E tinha sangue na sua boca, sim, tinha sangue na boca dele. Então, como fizeram isso, classificaram sim, era um vampiro. E o que fizeram? Pegaram uma estaca e enfiaram no coração dele. E depois de pegar uma estaca de madeira e enfiar no coração dele, tocaram fogo no cadáver e queimaram inteiro o caixão com tudo lá dentro. Depois disso, pouco a curiosidade até falou. Ele escreveu tudo o que aconteceu, falou que a população estava em pânico e que ele não se responsabilizava por nada que tinha acontecido. Ele foi para a igreja e para outros órgãos regulamentares da época. E não aconteceu nada com ele, ele falou que estava certo mesmo e que era um autêntico caso de vampirismo. E pra ter noção, isso não foi o único caso, tem muitos e muitos casos de vampiros assim. E pra ter uma noção, na época isso era uma coisa tão, tipo, de medo nas pessoas, que as pessoas eram enterradas, quando tinha alguma suspeita de ser vampiras, era enterrada ou com jaulas ao redor das suas covas, ou até mesmo com lanças ou ferro, uma coisa cortante ao redor do seu pescoço na época. E que quando eles acreditavam, quando a pessoa fosse levantar e fosse um vampiro, se ela levantasse, ela ia morrer na hora, porque ia arrancar a sua cabeça. Então a pessoa era enterrada com fogo ao redor do pescoço, quando tinha alguma suspeita de ser vampiro. Pra ter noção de como se estava medo na época. Vampiros com o passar do tempo. Bom, com o passar do tempo, aconteceu muitas obras de vampiro, né? Assim, muitas coisas, livros, séries, filmes, tudo isso de vampiros. E eles foram mudando ao passar do tempo, né? Foram mudando as suas formas, do seu jeito de ser, as características, todos mudaram, né? Bom, começando com o Drácula, com o livro do Drácula que eu já citei antes, no início. Foi baseado num Vlad Tepes, que é aquele vampiro clássico, que dá medo, vindo no castelo, tudo mais, chupa sangue. Depois veio muitos livros, né? Como Stephen King, A Hora do Vampiro, que é um livro muito bom de Stephen King, de terror. Depois veio os filmes, né? Tipo Nosferatu, que foi o primeiro filme de vampiro na época. Aquele vampiro caricato, todo torto, todo mundo gosta. Dá muito terror, dá muito medo na época. Filmes, tipo Anjos da Noite, que mostra uma visão mais de guerra de vampiros assim contra lobisomens. Fala lobisomens, já fez até um vídeo sobre isso, até um vídeo sobre lobisomens, falando tudo sobre lobisomens. Recomendo você ver também, se você gostou desse vídeo aqui, vai lá ver sobre lobisomens, que tá muito bom também. Também teve outro filme, tipo Crepúsculo, que veio depois, que as pessoas gostam, outros odeiam, aquele vampiro que brilha no sol, outras coisas. Até se me veio até Morbius, né, que é um filme da Marvel, super-herói da Marvel, Morbius. Então, sim, vampiros mudaram muito com o passar do tempo também. E vampiro hoje em dia é uma coisa muito pop, uma coisa de cultura, mas não é mais aquela coisa de lenda, de ter medo, como era antigamente, ter negócios religiosos sobre vampiros, como prevenir de vampiro. Não, hoje em dia é uma coisa mais, tipo, entretenimento, de filmes, séries, essas coisas. É uma coisa mais comum, ninguém mais chama de vampiro, não tem mais de ser na rua e se atacar por um vampiro hoje em dia, né? Mas pessoal, é sobre vampiros, se você gostar, se você dá like aí pra ajudar, ok? Se você não for inscrito, então se inscreve aqui, ajuda muito o canal, então se inscreve aí rapidinho, ok? Vão no meu Instagram tá assistindo o vídeo aqui, então vão lá, me sigam. Veja meu vídeo de lobisomens, que eu já citei antes, que tá muito bom. Sobre lobisomem, falo tudo sobre lobisomem, lendas, origem, tudo sobre lobisomem. Não assistindo o vídeo, ok? Então é isso aí. Também vou no meu canal de nerds, ok? Eu tenho um canal de cultura nerd, falo sobre Marvel, filmes, séries, animes, muita coisa lá. Então me sigam lá no canal de Nerd também, ok? Então é isso aí, espero ter gostado, se você gostou, já sabe, né? Ajuda aí. Então é isso aí, um beijo, abraço e fui.